Começo? Tá ao vivo? Ok, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí a todos vocês que puderam estar com a gente aqui na nossa terceira live com o propósito de difundir a nossa missão, que é fortalecer os gestores no tema gestão de pessoas. Bacana, só mais uns minutinhos que o pessoal ainda está entrando na sala, estou vendo muita gente chegar, né? Vocês líderes, empreendedores, vocês que devem estar ou no serviço ainda ou chegando agora para poder, ou na estrada, né, nos ouvindo. Nessa segunda-feira, um dia que normalmente nas organizações é um dia forte para a gente fazer a coisa acontecer, para a gente poder difundir resultados, e vocês estão aqui com a gente, né, fazendo valer a pena a nível de conteúdo, buscando um mindset diferente, né? Muitos de vocês estão aí na frente, comandando pessoas, buscando resultado através de gente. Hoje, o nosso tema da live de hoje é dedicado ao Alcir, que deixou a dúvida com a gente, um empreendedor e que lidera uma grande quantidade de pessoas, que deixou para nós a seguinte pergunta: como identificar as pessoas comprometidas para o meu negócio? Como identificar as melhores pessoas, as pessoas que vão dar certo no meu negócio, as pessoas que vão trazer esse engajamento, esse comprometimento e vão converter resultados positivos no meu negócio? Então a gente vai estar falando hoje para o Alcir aí, que provavelmente nos assiste, mas sempre com ponto de vista em dimensões amplas, né? Então a gente vai falar bastante sobre como trazer pessoas comprometidas para o nosso negócio, quais são os elementos chaves, o que a nossa experiência, né? Para quem me conhece, eu estou à frente da marca Result, uma empresa de consultoria na área de gestão de pessoas, então a gente vai compartilhar aí mais de 15 anos de experiência e também entender um pouquinho as mudanças que estão acontecendo no mercado e com as pessoas. Mas bacana a gente falar também dessas pessoas que a gente está trazendo de fora, mas não esquecer da parte interna das organizações, né? Porque trazer é uma primeira fase dentro desse processo. Depois a gente tem uma fase muito importante que é não deixar esse comprometimento morrer, né? Às vezes você identifica pessoas chaves, identifica pessoas com skills estratégicos para o teu negócio, mas quando você traz ao longo do tempo esse comprometimento, ele vai definhando e vai morrendo dentro da tua organização. Então, a nossa missão hoje, basicamente também, é não deixar esse comprometimento morrer. O que eu acredito? Sempre a gente vai estar compartilhando com vocês um ponto de vista prático, um ponto de vista muito focado na realidade, sem desprezar conceitos, técnicas, né, e normas, mas sempre trabalhando a prática. A prática para nós é muito importante. Você que nos assiste vai refletindo um pouco sobre o seu cenário e tentando buscar correlação com isso para sair dessa live fortalecido e buscar uma dinâmica diferente no seu dia a dia. Então, para nós, é muito importante começar sempre em 3 pontos. Então a gente vai falar de 3 pontos. Como identificar pessoas comprometidas para o teu negócio. Começa em mudar a forma com a qual a gente seleciona pessoas, a forma com a qual a gente identifica os talentos da nossa organização. Nós que, né, somos evoluídos da comunidade de gestão de pessoas, sempre fomos treinados, né, e a maioria de vocês que nos assiste também, para identificar profissionais que tenham atuado no nosso segmento, ou por sua vez, segmento do negócio específico da tua empresa, ou por sua vez, também aqueles profissionais com uma sólida experiência, né? Sólida formação acadêmica e tal. E a grande mudança desse paradigma de você trazer as pessoas mais comprometidas para o seu negócio é desconstruir um pouco essa fase. Não que isso não seja importante, é importante você olhar a experiência, é importante você olhar a competência, é importante você olhar a parte técnica e a parte comportamental, postural, sem dúvida, se a pessoa tem iniciativa, se ele tem trabalho em equipe, se ele tem uma boa capacidade de comunicação, mas o mais importante de tudo é você selecionar e identificar pessoas pelo propósito, pelos valores desses profissionais. Identificar pessoas que tenham valores similares aos valores que o seu negócio precisa. Essa é a grande chave para você começar um trabalho certo. Claro, você vai entrevistar e vai identificar pessoas estratégicas para N vagas. Evidente que você vai fazendo eliminatórias, mas sempre tem um ponto crucial que faz você decidir a pessoa que deve fazer parte
parte da tua equipe. E esse ponto crucial não deve ser só a parte técnica ou só a parte comportamental, mas você tem que olhar por trás do comportamento, por trás realmente das competências e ver de verdade qual é o valor que essa pessoa tem. E um valor muito bacana é você cruzar esses valores com os valores da sua organização. Você de verdade olhar o que a sua empresa espera das pessoas, o que a sua empresa acredita que seja a forma certa de poder ter uma postura de uma pessoa. Qual é a postura ideal para o teu profissional? Então a sua empresa tem isso. Se ela não tiver isso, você tem que pensar um pouco sobre isso e refletir um pouco sobre isso. E olhar essas características que você espera do presidente da organização a uma posição técnica, uma posição operacional, e olhar para essa pessoa e de verdade olhar e sentir que ela tem isso, que ela tem muito desses valores, né? Uma outra coisa que eu acho bem bacana, e as pessoas sempre falam, Márcio, trazer uma pessoa comprometida para a empresa é algo importante. Sim, é importante. Mas nós sabemos que quando o profissional está interessado numa oportunidade, ele é a pessoa mais comprometida, né? Então, às vezes, durante esse bate-papo, durante essa conversa, você desconstruir e tentar entender um pouco a vida dele, como a vida dele funciona. Antes de ver se ele é uma pessoa comprometida com a organização, ou com a organização que ele trabalhou anteriormente à sua, ou com a organização que ele está trabalhando agora, é muito legal você ver se ele é comprometido com ele mesmo. Se ele é uma pessoa comprometida com ele mesmo, se ele de verdade tem um compromisso com o seu próprio propósito, se ele define para ele, por exemplo, que ele quer ter uma vida saudável, se ele é uma pessoa comprometida com isso, se ele valoriza a relação familiar, se ele valoriza a relação do convívio social, se ele é comprometido com isso, se ele tem rotinas, se ele tem ações voltadas para esse tipo de propósito. Então, quando você foca uma pessoa que é muito comprometida com ela mesma e você entende o que compõe esse comprometimento, esse rastro de valores, e você vê que muito disso daí tem a ver com a tua organização, sem sombra de dúvida, você diminuiu drasticamente um desvio que você poderia ter nesse processo. Então, sem sombra de dúvida, você conseguiu estressar bastante e encontrar pessoas mais adequadas à tua realidade. Então, esse é um ponto importante. Evidentemente que se você pegar pessoas que são comprometidas com elas mesmas, porém, na hora que você vai cruzar esses compromissos, esses valores que ela tem com os valores da tua empresa e você vê que não fecha, fatalmente falando, ela não vai encontrar um propósito maior no trabalho que ela desenvolve. Ou seja, ela vai de verdade... ela não vai conseguir externar o melhor dela, porque o que é legal? Quando você fecha essa coisa do compromisso que ela tem com ela mesma, ser o mesmo que está definido nos valores da organização, e você enquadra tudo isso, ela entende que o trabalho não passa a ser apenas uma profissão comum, mas ela ajuda a empresa no crescimento da empresa, e a empresa ajuda muito ela a poder se desenvolver como pessoa. A empresa começa a participar da missão dela, a empresa começa a participar da vida dela, ok? Então esse é um ponto muito importante, não selecionar só por competências técnicas ou traços de atitude, mas tentar entender o propósito e relacionar esse propósito da empresa, esse propósito do profissional com o propósito da empresa. Dada essa atividade, você conseguiu trazer para dentro da tua organização pessoas com um skill bom e com valores conectados com o valor do teu negócio. Aí vem uma fase muito importante, que é a fase de como você faz o acolhimento dessas pessoas. Hoje o que eu vejo, infelizmente, né, às vezes as pessoas, as organizações e até empresas de alto nível identificam talentos porque tem um poder de atração forte. E às vezes já entenderam também essa missão de relacionar valores organizacionais com valores pessoais, né, com os valores de cada profissional, os valores que consistem dentro de cada ser humano. Mas na hora de conectar isso com a sua cultura organizacional, acabam falhando, né? Muitas vezes colocam essas pessoas para dentro da empresa e vai aí que vai dar certo, né? E aí às vezes a pessoa acaba não se sentindo apoiada ou ela não consegue traduzir aquela visão linda que ela teve na mesa de seleção para dentro da empresa. Ela não consegue trazer essa visão. Aí o teu trabalho é poderoso na hora que você começa a investir energia para conectar essa pessoa
com a cultura da tua organização. Então esse seria o segundo ponto. Não basta só trazer pessoas comprometidas. O comprometimento, ele morre muito rápido quando ele perde o propósito, aquele propósito que foi iniciado no começo, na hora de que você foi identificar o talento. Então, estruturar isso através de um programa de acolhimento, um programa de integração, um programa de inclusão, onde você vai trazer esse profissional e você vai explicando para ele como você é, a forma de você buscar o resultado, a forma de você conectar pessoas. Evidentemente que a empresa ela tem um monte de políticas, né? A maioria das organizações acabam tendo os manuais de compliance, que envolvem códigos de ética, manual do colaborador. Muitas vezes empresas, dependendo do segmento de atuação e a área que você está contratando o profissional, ela é muito normativa, então ela tem muitas normas, né? Quantas e quantas vezes eu já vi integrações assim, o profissional entra dentro da empresa e recebe aquele calhamaço de documento e fala, toma aí, lê tudo isso daí, e aí a gente acaba meio que pensando que por si só ele consegue identificar o nosso jeito de ser. Não, e não é assim. Às vezes, em uma conversa mais diretiva, antes da leitura de todos esses documentos, é muito importante, compartilhando a história da organização, compartilhando o propósito da empresa, e ajudando ele a compreender como aqueles valores que nós vimos nele, lá no processo seletivo, lá no começo de tudo, se relaciona com as políticas da empresa, aonde aquilo ganha sentido, né? Aonde nós, como organização, representamos também a cultura dele. Essa é uma fase muito importante e não é tido como uma perda de tempo, né? Tem um prazo certo para isso? Algumas empresas também acabam deixando o colaborador 1, 2, 3 semanas em integração, fazendo uma varredura por todo o processo. Eu nunca, na minha vida como gestor de pessoas, e dentro das organizações que eu dou uma consultoria, eu nunca me limitei a ter um tempo definido para isso. Você precisa entender a mensagem que você tem que passar e dar uma consistência para que a pessoa possa fazer a sua conexão com a cultura da empresa. Então, isso pode acontecer numa manhã, isso pode acontecer num dia, isso pode acontecer em 2, 3 dias, né? Às vezes, o que eu gosto muito é não descarregar num novo colaborador todo um conteúdo de uma vez. Eu acho muito bacana quando a gente vem, coloca um pouco de conteúdo no dia que ele inicia, no outro passa mais um pouquinho, deixa ele também ir sentindo a área de trabalho, deixa ele se familiarizando e se conectando com o posto de trabalho. Muito bacana quando a empresa elege dentro da estrutura orgânica uma pessoa para ser o facilitador dele, né? Você também como líder pode ter vários pequenos diálogos com esse profissional ao longo do projeto. Isso sem dúvida faz aquele talento sentir e se conectar mais rápido para a empresa, ou seja, mais rápido ele vai começar a se sentir seguro, mais rápido ele vai começar a converter ações e por sua vez se sentir parte da organização. Uma outra coisa legal, respondendo ainda ao Alcir, eu acho que é muito bacana, né? Então, olha só, identificamos uma seleção por propósito, quebramos a barreira apenas da técnica e entramos nos valores. Fizemos um bom programa de integração, de acolhimento, buscando uma conectividade com esse profissional. Aí, acabou a nossa missão? Não, não acabou. De verdade, esse profissional, nesse momento, ele já sabe quem é você, qual é a sua forma de buscar o resultado. Vamos partir do princípio que dentro dessa integração você fala um pouco da tua estratégia, como que a tua empresa quer se posicionar, o que ela busca. Agora vem uma fase muito importante, que é você desenhar o mapa de desafios desse profissional. Ou seja, você trouxe alguém focado numa missão, agora você precisa sentar com ele e montar o planejamento para essa missão. Desenhar, por mais básica que a função seja, muitas vezes eu vejo em algumas organizações, quando trata-se de uma função mais operacional, às vezes o gestor fala, Márcio, mas eu tenho que fazer isso, o trabalho do cara é só isso. Tem, porque ele é um ser humano, né? E às vezes, por trás daquele trabalho repetitivo, existe uma dimensão maior de melhoria contínua, uma dimensão maior, né, dentro desse trabalho. Ou talvez ele seja um gestor, aí mais ainda você
você tem que desenvolver um especialista, mas ainda sentar e fazer esse desafio. Enquanto você está fazendo esse desafio, é muito legal você mostrar exatamente o que você espera dele, qual é a missão. Não é só uma coisa que eu acho ruim, às vezes. Claro, é bom e ruim. É bom você ter um descritivo da função, com tudo aquilo que é esperado dele, e você explicar isso para ele e associar isso ao planejamento de atividades dele. Agora, se você tem um descritivo de atividade, simplesmente entrega para ele e fala, faça isso, porque assim também não é legal, né? Então, um ponto-chave é você definir com ele os desafios da rotina. E quando está fazendo um desafio de rotina, é importante que a pessoa também saiba qual é o nível de autonomia que você está dando para ele, até onde ele pode ir, o que você sugere que ele faça. E não é só uma autonomia para executar uma atividade, mas pensar numa autonomia, muitas vezes, quando ele vai encontrando desvios na atividade. Olha, quando acontecer isso, você pode resolver sozinho. Quando acontecer isso, claro, evidente como líder, se você precisar do meu apoio, eu estou aqui, mas você pode decidir isso, né? No começo é até legal você acompanhar um pouquinho para ir sentindo, mas nunca inferir, né? Nunca decidir por ele, mas deixar com que ele percorra esse trajeto sozinho e execute, porque ele vai ganhando a confiança dentro do processo. Às vezes, e isso não acaba nunca, tá? Esse acompanhamento, ele é contínuo, né? Eu já vi empresas investirem em identificar bons profissionais, fazerem um bom programa de conectividade, até montarem um planejamento no começo, mas na hora que sente que o profissional está andando sozinho, se afasta dele. E aí ele começa a perder o sentido, ele começa a perder aquele sentimento de que o trabalho dele é importante, de que ele faz parte de algo maior, ele começa a esfriar. E aí você traz realmente um profissional, como a gente fala, com brilho no olho e vê aquilo definhando. Então isso é ruim. Quando você aplica essas 3 fases conjugadas dentro da identificação de pessoas comprometidas, sem sombra de dúvida você traz pessoas preparadas, mas mantém elas constantemente comprometidas, tá? Acredito que eu possa, de uma maneira mais objetiva, né, ter percorrido pelo caminho de uma resposta mais estrutural, né? Não tem uma fórmula mágica, é um trabalho feito em 3 eixos, né? Selecionar por propósito, ter um bom programa de acolhimento e de conectividade e traçar desafios e definir o nível de autonomia desse profissional dentro do processo, né? Eu estou aqui com a Carol. Carol, você dá uma boa noite aí pro pessoal, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Legal, a Carol está comigo aqui, me ajudando aqui com o pessoal que está ao vivo, né? Colocando algumas questões. E vamos ver, né? O que a gente tem aí na live de hoje, quais são as dificuldades, quais são as necessidades, né? Vamos lá. Aproveita para comentar com o pessoal, que a gente Tá. deixando o link do YouTube e do Facebook, Tá. se alguém queira assistir por lá também. Legal. Então vamos lá. Então, além da gente estar no Facebook, a gente tem um link do YouTube. Quem quiser assistir direto para o YouTube, pode ir lá também, tá bom? Se entrar no YouTube, já vou aproveitar para reforçar aqui para você se inscrever no nosso canal e ajudar a gente aí com a nossa missão de difundir o conhecimento sobre gestão de pessoas, tá? Bacana. O que nós também? O Paulo mandou para a gente a seguinte questão. Tá. O que eu devo fazer quando os meus colaboradores comprometidos passam a ser descomprometidos? O que eu devo fazer quando meus colaboradores comprometidos passam a ser descomprometidos? Como a gente falou anterior, né? Alguma coisa ao longo desse processo acabou se perdendo, né? Normalmente tem algum ponto, se você tinha pessoas que eram comprometidas, eram engajadas e estava dando resultado, e de repente caiu, né? Houve alguma ruptura dentro desse processo. Então a gente precisa, o ponto central é você estreitar o teu relacionamento com esse colaborador, né? Na verdade, você precisa estar próximo, né? Muitas vezes você está distante e você só começou a sentir o resultado ruim do trabalho dele, a falta de interesse, as entregas não começarem a performar mais na data, né? Coisas desse tipo. Então, você estar próximo dele e entender exatamente qual foi o ponto causador, né? Qual foi o ponto que gerou esse descompromisso, né? E, evidentemente, que agir em cima disso. Eu acho que um bom líder sempre tem que ter uma mensagem para a sua equipe de ter o diálogo aberto, né? Uma boa liderança sempre tem que ter o diálogo aberto e ter liberdade tanto para
falar quanto liberdade para ouvir, né? Muitas vezes eu vejo isso acontecendo, isso já aconteceu com a minha equipe também, porque as pessoas elas podem estar sendo afetadas por coisas que aconteceram dentro da tua organização, dentro da cultura, ou elas podem também estar sendo impactadas por alguma situação que aconteceu fora da empresa, né? Então a gente precisa perguntar para eles, perguntar é o ponto-chave. Não tire conclusões, líder não fica tirando conclusão, líder vai lá e pergunta, né? Olha, eu queria saber o que aconteceu com você, você não era assim, suas entregas, eu estou aqui para entender, né? O que a gente pode fazer. Então não tenha medo de perguntar, né? Não tenha medo de ir lá, falar com o teu membro de equipe e entender, e de verdade, muitas vezes, até entender o porquê que ele não está se sentindo parte disso, né? Por que ele não está se sentindo parte do resultado? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, que acabam sendo comprometidas e ficam descomprometidas, eles começam a entender que a empresa não requisita mais as competências dele e que eles não são mais úteis para a organização. Então, dentro desse processo, a gente começa a ver a necessidade de você, o tempo todo, fazer com que as pessoas tenham um sentimento que elas fazem parte desse algo maior, né? Então eu vejo dessa parte, né? Na verdade, um bom feedback, um bom diálogo resolve isso rapidamente, né? Legal, Márcio. Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Tem mais? Legal. A Júlia perguntou se existe algum perfil de pessoa que dá certo na maioria das vezes. Algum perfil de pessoa assim, tipo universal, Júlia, que dá certo na maioria das vezes? Cara, eu acho que a gente acaba tendo um ponto favorável e um ponto desfavorável, né? Toda a minha experiência com identificar perfil, a gente pensa muito no perfil que a gente precisa. Cara, eu quero uma pessoa que tenha isso, eu quero uma pessoa que tenha aquilo, eu quero uma pessoa que seja exatamente dessa forma. Muitas vezes a gente até dimensiona esse perfil com base na pessoa que não deu certo anterior, ou, né, com base numa outra necessidade. Eu acho que não existe um perfil universal que dá certo para toda vaga, né? Você tem que pensar em pessoa certa para a missão certa. Então, antes de você pensar na pessoa propriamente dito, eu acho que é legal gastar uma energia e pensar na missão. Qual que é a missão? O que eu quero? Que nível de autonomia esse profissional vai ter? Qual é a complexidade do processo? Quais são os elementos? Uma coisa que eu adoro pensar, né? A gente, quando está contratando pessoas, a gente sempre pensa no mundo perfeito, né? Mas para essa pessoa ter essas entregas e chegar nesse resultado, que tipo de situação ele vai enfrentar na cultura, na concorrência, no mercado que ele atua? Quando você tiver uma clareza grande sobre a missão, você vai ter uma clareza grande sobre o perfil. E aí você vai entender que, claro, né, como a minha sócia fala muito aqui na marca, né, pessoas, proatividade sempre é bem-vinda em qualquer situação, né? Mas existem outros elementos que fazem uma diferença importante no processo. Então é muito bacana você entender, primeiro, qual é a missão, e aí você pensar no perfil de pessoa que você busca. Mas, de novo, pessoa certa para a missão certa. Não tem uma pessoa que pode tampar todos os gaps. Isso eu ainda não encontrei. Legal. Uhum. Mais uma que a gente teve aqui. Tá. O Cláudio mandou pra gente. Bacana. Como identificar dentro da minha empresa os meus talentos e como não deixar que eu para os clientes mútuos. Legal, o Cláudio já viu mais a parte interna da empresa, né? Legal. Como identificar dentro da empresa meus talentos e como não deixar isso morrer. A mesma fórmula que eu coloquei, ela acaba servindo, né? Você ter um bom programa de acolhimento, você traçar desafios. Só que os talentos, eles surgem de diversas áreas dentro da organização. Existem, eu acho que um ponto, talvez que faça uma diferença muito grande, é você tentar gastar menos energia para identificar e mais energia para perceber. Porque o que eu vejo ao longo da vida é que um talento, ele sempre se manifesta sozinho. Você começa a ver da seguinte forma. Esses dias mesmo eu estava dentro de uma empresa, a gente está criando um varejo, criando uma estratégia de trade, e a pessoa precisava de requisitar alguém para uma determinada atividade. Por si só, a pessoa vem, sentiu a necessidade e pediu, sem querer, né, intuitivamente, ele pediu, né, uma pessoa comprometida e falou, eu quero fazer isso, eu posso te ajudar com isso? Então, um talento, uma característica que um talento tem, ele se voluntaria muito para o combate. Um talento, ele pede muito desafio.
desafio, ele é muito comprometido com isso, né? Um talento, outro caso específico que me chamou muito a atenção, a pessoa ir lá estudar e ela catava todo o conhecimento e você via o esforço dela em tentar traduzir isso para a realidade dela, para o projeto dela. Talentos, eles são pessoas que se voluntariam muito. Só que para isso você tem que estar treinado para perceber, né? Quando uma pessoa vem pedir alguma coisa para você vê que ela não está se limitando pelo básico, ela quer ir a mais, né? Ela quer ir além, né? Ela quer superar as expectativas. Você dá para ela, ainda que seja um pequeno desafio, que aí realmente ela vai se consolidar e você vai conseguir ver o brilho dessa pessoa e puxá-la para dentro da organização. Claro que existe uma forma também formal de se fazer isso, né? Por exemplo, uma empresa ela tem estratégia, ela tem metas e objetivos. Se você pega os teus objetivos empresariais e começa a alinhar isso e converter isso em metas, e você começa a medir isso dentro de um resultado, você vai ver a olho nu o crescimento das pessoas e a participação. Você vai ver aquela pessoa que se esforça o básico, você vai ver aquela pessoa que busca um conhecimento acima da média, né? E você vai ver pelas entregas dessas pessoas alto nível de resultado, alto nível de engajamento delas dentro do projeto, e elas se convertem como talentos. Talentos, a gente, na verdade, toda empresa, né, seja ela um pequeno empreendimento ou um grande empreendimento, deveria ter gestão de talentos. E uma coisa muito bacana que você começa a descobrir talentos, quando o teu ambiente é propício a pessoas terem experimentações, né? Ele pode, muitas vezes, criar um sistema que as pessoas possam ter experiências em áreas diferentes de negócio da tua empresa. Você começa a ver talentos e descobrir pessoas onde você nem imagina, né? Então você tem uma pessoa que às vezes está meio opaca numa atividade, quando você mexe ela para uma outra atividade, ela renasce. Eu acredito que todos nós temos um talento dentro de nós. A nossa grande natureza é como a gente coloca isso para fora. E aí o papel da organização é importante, que é um papel de estimular isso e desenvolver isso. Mas, sem sombra de dúvida, um talento é alguém que se voluntaria bastante para o combate e para o desafio, né? Legal? Estouramos aí no tempo? Bacana? Pessoal, bacana vocês que puderam estar com a gente aqui nessa segunda, nessa live. Espero, poder ter gerado valor para vocês, a gente ter discutido alguns temas. Quero que vocês apliquem aí um pouquinho do conteúdo que a gente está colocando. Coloquem um comentário aqui como é que foi. A gente tem uma semana inteira pela frente, tentar adequar o nosso mindset para uma visão de resultado a nível de gestão de pessoas. Agradeço muito e espero vocês aí em breve na nossa próxima live. Forte abraço para vocês, tá? Ótima semana.